Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, tá? Se inscreve no canal pra ajudar aqui o canal a crescer, tá bom, gente? Batemos aí 1.000 inscritos, graças a Deus. Compartilha esse vídeo pra quem precisa ouvir essa palavra. Às vezes tem alguém que tá precisando ouvir isso, tá? E vamos pro vídeo. Gente, eu tava parando pra pensar, né? Que a gente precisa deixar que algumas pessoas nos percam, sabe? Muitas das vezes a gente tá tão preocupado, né, em manter alguém na nossa vida que a gente não percebe que essa pessoa tá nos fazendo mal, tá sendo tipo uma âncora na nossa vida. Existem pessoas que parece que elas se esforçam para nos perder através das atitudes. São pessoas que nos fazem mal, sabem que nos fazem mal, nos prejudicam, em vez de elas pensarem em melhorar, elas dão uma desculpa esfarrapada pro comportamento delas. Só que é engraçado que essas mesmas pessoas, elas não aguentariam que a gente se comportasse da mesma maneira que elas. Então são pessoas que tratam você mal, só que, porém, deixam como desculpa a deixa de que estão muito estressadas, que estão muito ocupadas. Porém, você também tem suas demandas, você também tem os seus estresses, suas preocupações, e nem por isso você sai descontando em todo mundo, nem por isso você sai sendo uma pessoa grossa. Então, isso é a maior prova, né, de que esse negócio de que, eu tô estressada, porque eu tô preocupada, é porque isso e porque aquilo, por isso que eu tô tratando você assim, isso é somente uma desculpa. Porque quando você sabe que uma pessoa que você ama tá se machucando com um determinado comportamento, você vai fazer algo a respeito. Mesmo que você erre, mesmo que você falhe, mais ou menos você vai tentar tratar essa pessoa melhor. Porque existe, eu sei, alguns padrões, né, que faz com que a gente se comporte de maneira errada. Muitas vezes o nosso padrão é esse, sabe? Agir com grosseria. Mas cabe a nós fazer algo a respeito disso. Mas tem pessoas que usam como justificativa. Querem sempre tratar mal os outros, querem sempre pisar na dor dos outros, na ferida dos outros. E aí, quando alguém vai ter a satisfação sobre a dor que causou, não, mas é o meu jeito, mas você precisa entender. Como assim, gente? Como assim precisa entender? Como assim você acha que é certo você pisar na dor dos outros e querer encontrar uma justificativa para isso? Então eu vejo essas mesmas pessoas, se você tratar da mesma forma que ela tá te tratando, ela vai achar ruim. Como assim você tá achando ruim? Se você tá achando ruim, mostra justamente a maneira que você não deve tratar ninguém. A gente tem que observar muito a forma como a gente trata os outros. A gente não tem que tratar os outros da forma como a gente não gostaria de ser tratado. Se todo mundo pensasse assim, as relações não estariam da forma que estão, desgastadas da forma que estão, a violência que a gente vê que a cerca muito, né? Por quê? Porque as pessoas elas não têm empatia, elas não pensam mais umas nas outras, né? E aí se cumpre a profecia dos últimos tempos, que a Bíblia fala tanto, né, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E é o que a gente vê, é o que acontece na realidade, né? É o amor de muitas pessoas, de fato, se esfriando. Porque as pessoas não param para pensar na dor do outro, se colocar na situação do outro. Sabe, quando você está dentro de um relacionamento, você precisa pensar um pouco sobre a perspectiva do outro, não só sobre a sua. Tem gente que quer descansar nas custas do outro, sabe? Quer todos os privilégios, quer tudo aquilo que é bom para si e toda a responsabilidade deixa para o outro em relação à vida. Tem casal que é casado e toda a responsabilidade quer jogar para o outro que assume toda a responsabilidade, todos os problemas, todos os dilemas, enquanto o outro fica na boa, só recebendo, só observando tudo, sem fazer nada a respeito. Ou quando faz alguma coisa dentro do relacionamento, acha ruim. Sabe, às vezes o parceiro ou parceira pede o mínimo do companheiro ou da companheira e a pessoa acha ruim, sabe? Acha ruim ser exigido pelo mínimo, devia estar fazendo muito mais, devia estar se engajando muito mais no relacionamento, em tudo que tem que ser feito. Mas aí o parceiro ou parceira, olha, observa isso, presta atenção nisso, e a pessoa já acha ruim, sabe? Já fica, como assim? Você tá me cobrando? Como se você estivesse sufocando a outra pessoa. Sendo que muitas vezes você não tá sufocando coisíssima nenhuma. Você tá falando o óbvio, você tá falando aquilo que precisa ser dito. Na verdade, aquilo que não deveria nem ser dito, né? Mas que precisa ser dito por causa que o outro está com desatenção. Ou porque o outro não quer mesmo e às vezes finge uma desatenção, né? Porque existe gente que tá tão acomodada nos relacionamentos que não quer dar o seu melhor, que não quer fazer nada, sabe? Mas se o outro chamar atenção, acha que o outro tá exagerando, que o outro tá cobrando demais. Será que o outro tá cobrando de você ou o outro tá só pedindo pelo mínimo, sabe? Tá querendo que você acorde desse sono profundo que você entrou. Porque às vezes você entrou num sono profundo, sabe? Num mundo que só existe você, que só existe suas necessidades e você acaba esquecendo que tem um relacionamento. Porque tem gente que entra num relacionamento e esquece, que parece que esquece que tá dentro de um relacionamento. E que um relacionamento exige demanda, que um relacionamento exige responsabilidade, inclusive a responsabilidade afetiva, né? Você ser responsável
pelaquilo que você causa no outro em relação à questão do afeto. Então, eu vejo que tem muita gente, né, de fato, hoje em dia preferindo estar sozinho porque as pessoas não estão sabendo como ter responsabilidade afetiva. As pessoas não têm mais paciência para lidar com a demanda de outra pessoa. E, gente, pessoa, ser humano, de fato é complicado. De fato, você vai ter, às vezes, uma desavença, uma diferença com a outra pessoa, mas você precisa ter paciência. Porque você se colocou nesse lugar. Você entrou nesse relacionamento por livre e espontânea vontade. Ninguém te obrigou a entrar nesse relacionamento. E ninguém está te obrigando também a permanecer nesse relacionamento. Então, se você está nesse relacionamento, já que ninguém te obrigou a estar nele, dê o seu melhor enquanto você estiver nesse relacionamento, porque você pode perder essa pessoa. E quando eu digo perder essa pessoa, não é nem essa pessoa terminar com você e ir embora, mas também dessa pessoa, sei lá, aconteceu imprevisível com essa pessoa e essa pessoa não está nem mais aqui. E aí você vai se lamentar, eu devia ter valorizado mais aquela pessoa, eu devia ter mostrado mais afeto para essa pessoa e tudo mais, e aí já vai ser tarde demais. E arrependimento, infelizmente, não traz ninguém de volta. Sabe, tem gente que tem uma família abençoada, tem a sorte de um bom parceiro, uma boa parceira e faz questão de estragar tudo. Cuidado para você não estar jogando no lixo algo precioso que Deus te deu, sabe? É muito importante, né, que algumas pessoas entendam que existem chances, oportunidades que são dadas na vida que não vai acontecer outra vez, muitas vezes. A chance de você ter encontrado um bom parceiro, uma boa parceira, se você perder esse relacionamento que você está agora, talvez você não encontre outra pessoa assim, sabe? Você pode encontrar uma outra pessoa boa, mas você nunca vai encontrar a mesma pessoa, porque, claro, todos nós somos diferentes. Então, não tem como você querer ter um relacionamento com uma pessoa igual ao de uma boa pessoa que você já teve um dia, porque aquela pessoa era única. Da mesma forma que a pessoa com quem você vai se relacionar no futuro também é única. Então, vai ser relacionamentos diferentes. Então, aquelas experiências, aquela coisa boa que você viveu dentro de um relacionamento, se você não valorizou, você pode perder e nunca mais viver essas experiências novamente, sabe? Então, entenda como profundo é isso, o quão perigoso é você não parar para raciocinar nas suas atitudes, nas suas decisões. Então, antes de você tomar decisão em relação ao outro dentro de um relacionamento, pensa, sabe? Pensa uma, pensa duas vezes. Não tenha pressa para tomar decisões, principalmente, gente, decisões que vai marcar a sua vida. Existem decisões que a gente toma que marcam a nossa vida para sempre. E a gente tem que ter muito cuidado, porque arrependimento não traz ninguém de volta, sabe? Então vai ficar as lembranças, vai ficar na sua mente as coisas boas que aconteceram e você vai ficar pensando no e se. E se as coisas tivessem sido diferentes? E se de fato não tivesse tomado aquelas atitudes que estragaram tudo? Isso é também um adendo para pessoas que pisam na bola, sabe? Que traem, que iludem, que maltratam. Às vezes não trai fisicamente, trai emocionalmente, trai financeiramente, trai de alguma forma a confiança da outra pessoa, machuca, fere a outra pessoa, sabe? E acha que aquela pessoa vai permanecer para sempre com os mesmos sentimentos. Muito cuidado com isso, porque as coisas mudam. As pessoas mudam também, sabe? Então, o que uma pessoa sente por você hoje, gente, não é garantia que a pessoa vai sentir aquilo da mesma forma a vida toda, porque tudo vai depender do seu cuidado, tudo vai depender do seu cultivo. Então, não é porque está com você, não é porque você está dentro desse relacionamento que você deve deixar de cultivar, que você deve deixar de fazer surpresas, que você deve deixar de valorizar aquela pessoa. É uma pena que a maioria das pessoas se percebem disso tarde demais, sabe? Quando muitas vezes não tem nada mais que se possa fazer. Então isso é muito triste, porque seria tão bom, né, que as pessoas parassem para refletir mais a respeito dos relacionamentos que possuem, deixasse de lado joguinhos desnecessários, sabe, gente? Eu acho muito chato essa questão de joguinho que existe muito nas dinâmicas de relacionamento, né? É um joguinho, vou fazer isso para acontecer aquilo, sabe? E tirar a essência de um relacionamento, sabe? Eu acho que isso tira a autenticidade de um relacionamento. Mas que pena que parece, né? Às vezes nos dá a impressão de que os relacionamentos só funcionam se for dessa forma. Se meio que a gente seguir um manual para poder funcionar. Por isso que eu fiz um vídeo falando a respeito das dinâmicas de relacionamento. E que é importante homens e mulheres entenderem como funciona essa dinâmica. Porque por mais que eu ache chato esses joguinhos e essas dinâmicas de relacionamento, a gente precisa confessar uma coisa, né? De fato, os relacionamentos funcionam quando a gente se comporta de determinada maneira. E uma das melhores maneiras que a gente pode se comportar, e isso não tem nada a ver com o joguinho, é você ter amor próprio, é você ter autocuidado, é você cuidar de você mesmo, porque
a outra pessoa começa a enxergar você com mais valor. E você também começa a se enxergar com mais valor. Porque muitas das vezes você é uma pessoa incrível, incrível. Só que tem pessoas que querem te fazer se convencer do contrário. Tem pessoas que querem colocar na sua cabeça que você não tem o valor que você possui. Que você não tem as habilidades que você possui. Ou se você não tem algumas habilidades específicas, mas essa pessoa sabe que você quer adquirir essas habilidades, ela vai dizer pra você como se você não tivesse capacidade de adquirir essas habilidades, de você fazer algo diferente na sua vida. Então, você não tem que adquirir, inclusive, essas habilidades pelos outros, para provar para os outros, né? Mas é interessante você adquirir habilidades e você cuidar de você por você mesmo. Porque o mais importante é a forma como você se enxerga. Então, você vai receber na sua vida, você vai trazer para a sua vida aquilo que você se permite receber a partir das suas crenças. Então, se você acredita que você é uma pessoa de valor, você não vai aceitar um relacionamento que vai te dar menos do que você merece, sabe? Porque você já entendeu, eu tenho valor. Então, eu mereço um relacionamento de valor. Então, a pessoa que entrar na minha vida tem que somar. A pessoa que entrar na minha vida tem que fazer a diferença. E eu não vou aceitar uma pessoa que não venha me trazer algo bom, que não venha me fazer crescer, não venha acrescentar algo na minha vida. E sabe, gente, se for pra você entrar num relacionamento, pra ficar na mesma situação que você já estava ou que você já está, eu acho que não compensa você entrar num relacionamento, sabe? Pensa muito bem antes de você entrar num relacionamento, se você perceber que essa pessoa não vai te acrescentar em nada. E quando eu falo acrescentar alguma coisa, eu nem digo só financeiramente, sabe? Mas emocionalmente, espiritualmente, porque quando alguém entra na nossa vida, essa pessoa gera muitos impactos na nossa vida. Então, sabendo que a pessoa que a gente permite entrar na nossa vida vai gerar uma influência, vai trazer impacto, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai escolher, sabe? Eu acho que seria interessante que todo pai, que toda mãe desse boas orientações para os filhos, sabe? Sentasse mesmo para conversar com os filhos, dizer, filho, olha, uma pessoa que você deve se relacionar tem que ser assim. Olha, se a pessoa tem determinados comportamentos, eu que já tenho mais experiência de vida, eu que já passei por algumas situações, eu percebo que esse tipo de pessoa não vale a pena, sabe? Eu não gostaria que você tivesse relacionamento com uma pessoa desse perfil. Eu acho que evitaria muitas coisas, sabe? Eu sei, vocês podem dizer, né? Ah, mas já ouviu adolescente, você já viu, no caso, né? Adolescente prestar atenção no que o pai, no que a mãe fala? Mas nem por isso significa que os pais não têm que falar. Ou nem por isso significa que todo adolescente não vai ouvir os pais. Tem adolescentes que, embora sejam adolescentes, né? Embora esteja passando por uma fase mais de rebeldia, uma fase onde eles estão querendo mais autonomia, eles vão ouvir sim. Porque isso também depende da forma como o adolescente é criado, sabe? Então, a forma como os pais criam os filhos também vai definir muito como esses filhos serão. Independente da fase que esse filho esteja passando. A fase da adolescência realmente é uma fase confusa, é uma fase onde eles estão ali tentando encontrar a identidade deles, firmando a personalidade, o caráter e tudo mais, bem que estão se moldando ainda, né? O cérebro não está totalmente ali moldado realmente, fixo de uma personalidade específica. Mas a forma como você cria, né? Principalmente se você tem contato com seus filhos, você tem laço de afeto, é bem mais fácil, né? Com que esse filho vá ouvir. Agora, claro, tem pais que não conversam com os filhos, tem pais que não têm uma aproximação com os filhos. E aí, quando os filhos chegam na fase da adolescência, né, que é uma fase um pouco mais complicada, os adolescentes realmente não querem ouvir, não querem saber o que os pais têm a dizer. E aí depois ficam se lamentando, né? Ai, que meu filho não quer me ouvir, meu filho não escuta, meu filho só é rebelde e tudo mais. Mas por que será? Talvez porque você não cultivou um bom relacionamento com seu filho. Ou aqueles que são muito amorosos, o seu filho não escuta você porque você não botou limites. Então você precisa ver, né, o que você fez em relação à educação do seu filho, porque isso vai responder muito do comportamento dele em relação a você hoje em dia, entendeu? Então, os filhos, eles são espelhos dos pais. Então, dependendo do comportamento dos pais, isso vai definir muito também como será o comportamento dos filhos. Então, gente, falando, né, mais resumidamente, a gente precisa permitir que algumas pessoas vão embora da nossa vida, porque tem pessoas que não fazem questão de ficar. Então, se uma pessoa, ela tá fazendo de tudo para te perder nas atitudes, deixe que ela te perca, sabe? Deixe que essa pessoa se vá. Você vai encontrar novas pessoas, por exemplo, amizades tóxicas. Você vai encontrar novos amigos. Se os seus amigos atuais não valorizam você, deixam você na mão, você percebe que você tá sempre lá por eles e eles nunca estão por você. Você escuta o desabafo deles, os problemas deles, mas eles nunca estão disponíveis para te ouvir. Então, você percebe que você tá sozinho nesse relacionamento. Ou você não percebeu ainda, porque
Se você não percebeu ainda, eu acho que esse vídeo aqui é pra deixar bem claro isso. Que você tá investindo num relacionamento sozinho ou sozinha, sabe? E não compensa você tá investindo só nesse relacionamento. Não é que tudo que a gente vai dar a alguém, a gente tem que esperar algo em troca. Não. Sabe, quando você tá ali ouvindo outra pessoa, você tá ali porque você ama a pessoa, não porque você tá obrigado ou porque você espera que a pessoa faça isso, não. Mas se um relacionamento ele não é recíproco, gente, uma hora vai cansar. Uma hora vai cansar, você vai se desgastar de você estar ali 100% disponível para alguém emocionalmente e essa pessoa não tá por você. Porque o relacionamento precisa ser de mão dupla, então você meio que sobrecarrega emocionalmente quando essa questão da reciprocidade não acontece, sabe? Então, se uma pessoa ela não faz questão de melhorar por você, é porque essa pessoa ela não acredita que você vale a pena. Porque uma pessoa, seja na amizade, seja em que âmbito for, quando ela acha que você vale a pena, ela dá o melhor dela. Porque ela sabe o quão custaria caro perder uma pessoa que nem você. Essa pessoa sabe que você vale a pena porque ela sabe que uma pessoa que nem você não se encontra em qualquer lugar, não se encontra em qualquer esquina. Sabe aqueles homens que dizem assim, eu não valorizo mulher não porque mulher tem em qualquer lugar, tem em qualquer esquina. Infelizmente, esses homens estão muito errados, porque, de fato, mulheres encontram na rua em qualquer canto. Mas uma mulher de valor, uma mulher de essência, uma mulher que realmente vale a pena, uma mulher que investe em si mesma, essa sim, essa tá em falta, essa tá escassa. E somente um homem muito inteligente vai saber reconhecer um diamante quando vê um. Então, um homem que ele nunca teve contato com um diamante, um homem que ele nem acredita que diamantes existam, ele vai ver um diamante e vai pensar que é uma bijuteria. Mas um homem que é especialista em diamantes, que já viu diamante e sabe da existência deles, com certeza, ele vai agarrar com força a oportunidade assim que ele notar que essa oportunidade está disponível para ele. Porque ele sabe que enquanto ele poderia estar quebrando a cabeça com uma mulher que não é de valor, ele está ali com a mulher de valor nos braços dele. Muitas vezes o contrário também. A mulher que reconhece um homem raro, ela também não vai largar essa oportunidade. Ela vai apostar todas as fichas que ela puder naquele homem. Então, gente, calma. Se você muitas vezes não é valorizado e você é uma pessoa que investe em si, você busca Deus, você busca ir na contramão desse mundo, calma. Se essa pessoa que não te valorizou, seja romanticamente ou em amizade, enfim, não chegar, eu posso garantir para vocês, vai chegar. Porque uma hora a gente vai encontrar pessoas que sabem reconhecer joias raras, sabe? E isso que eu digo não é nem de mim que eu tô falando. A própria Bíblia diz, né, que nós somos joias, né, mais finas do que ricas joias, né? A Bíblia diz, mais finas do que rubis. É o valor da mulher virtuosa. E assim como a mulher tem seu valor, eu acredito que o homem raro também tem o seu valor. Embora a Bíblia não deixe explicitamente, né, a respeito do valor do homem, fale do valor da mulher, mas o homem que também vai em contramão do mundo, o homem que também se valoriza, ele também tem muito valor. E uma mulher que percebe, inclusive hoje em dia, né, como tá raro achar um homem de valor, ela também vai fazer de tudo para valorizar esse homem. Se vocês não deram, gente, o like no começo do vídeo, eu peço para que vocês deixem um like, tá bom? E um grande beijo.